Você conhece a cidade dos surdos? O povoado Várzea Queimada de Jaicós, Piauí, se denomina assim e faz parte do livro da doutora Thelma Franco, Inclusão Social de Surdos Plurilingües no Povoado Várzea Queimada, Piauí. E ela vai conversar com a gente hoje. E aí, como surgiu a ideia? Como você teve contato com essa comunidade? Então, o mestrado, começar pela história do mestrado, eu fiz também na UFP e fiz sobre o bullying contra o surdo, mas em Teresina. Após o mestrado, eu fiquei mais parada, trabalhando, ainda participando do núcleo de pesquisa, mas sem pretensão ainda para doutorado. Nesse período, eu tive acesso a uma tese de um professor exatamente sobre Várzea Queimada, sobre a comunidade surda de Várzea Queimada. E aí foi quando me interessei, e aí preparei o projeto e fui para o doutorado com essa pesquisa. Iniciei com uma pesquisa sobre a inclusão escolar, mas como o universo foi bem maior, nós acabamos realmente pesquisando sobre a inclusão social. E aí o diferencial é exatamente esse, o fato de eles fazerem uso de 3 línguas. Lá é considerada a cidade dos surdos, né? Isso. É um fenômeno diferente. Na verdade, eles chamavam cidade dos mudos. Eu mudei um pouco a nomenclatura, porque como a gente não usa mais mudo, então eu coloquei, né, cidade dos surdos. Era chamada cidade dos mudos. Eles me chamavam até, é um povoado na verdade, por conta do número, né, expressivo de surdos. Inclusive, na década de 90, veio uma junta da USP, também me lembro, e foram estudar, tiveram essa informação e foram estudar, né, buscar o motivo de tantos surdos nascerem em um lugar tão pequeno, com uma população de aproximadamente 1.000 habitantes. Então, né, um número muito pequeno para ter tantos surdos, mais de 30. E a causa tem. Isso. E aí eles chegaram à conclusão que era pelo fator consanguíneo, casava entre primos. Tentaram até proibir, falar para os pais, olha, proíbam de casar entre primos e tal. E os pais até tentaram, mas não conseguiram muito tempo não, porque lá a galera jovem era toda prima. E aí continuou. Quando nascia uma criança, a gente já fazia o sinal de bate no chucai, para ver se ele se assusta. Porque assustando, tá assustando, mas se não assustar, não assusta. Aí foi logo, aprendeu a saber quem era o mundo. Comunicando, do jeito que a gente vai trabalhando, a gente fazendo gesto na mão, vai, mostra para ali, mostra para lá, faz sinal ali. Eles aprendem. Os surdos são assim, eles são agitados. Tem hora que se agita. Aí a pessoa não sabe falar, não é? Só por fazer força nos pulmões para falar. Mesmo tem uma neta, que ela quando vai, não pode, ela faz uma zoada, aí calma. Eu procurei o médico, ele disse, a senhora é casada com um parente de primo, por parte de mãe, pai de São Aderente. Minha mãe é da família Bezerra, meu pai é daqui, desse lugar, na família de Pico, da minha mãe. Aí ele disse, eu digo, e o que significa? A senhora tem quantos filhos? Eu digo, tive 19. Tudo normal? Eu digo, não, tem 6 mudos. Quando eu tive o mais velho, falava. Quando eu tive a segunda, a primeira foi falava. Aí tive a segunda, muda. Quando ela viu falar com o mais velho, falando que batia nela, ela cobria de murro. Ela não entendia. Aí depois nasceu um falando, nasceu outro mudo, aí comprovou. Aí eu tive 6 mudos, 5 mulheres e um homem.
E aí fala das 3 línguas, é a língua Isso. português, língua brasileira de sinais e a cena. Fala da cena. Então, como eles não tinham acesso a Libras, e eles se comunicavam já por sinais domésticos, eles criaram a cena. Os primeiros surdos, mesmo junto com a comunidade não surda, criou a língua de sinais própria, a cena, né? O nome é esse. São sinais diferentes da Libras, é uma língua própria. Nós, inclusive, produzimos esse dicionário da língua, né? Um grupo de pesquisadores, tem professores, pesquisadores da UESP, da UFPI, da UFRJ, até estrangeiros mesmo. E conseguimos coletar a maioria dos sinais que eles já utilizam, que é de uso mesmo da comunidade como um todo, né, principalmente dos surdos. E aí, além da cena, eles já, alguns, os mais jovens principalmente, já têm acesso a Libras, já usam Libras. E o português, na escola, principalmente, a língua portuguesa ainda é a língua dominante. E aí, por conta disso, inclusive, a nossa pesquisa, a nossa tese é basicamente, né, sobre essa questão. Porque aí, como a cena não é priorizada na escola, esses surdos acabaram tendo muita dificuldade no processo de aprendizagem. As barreiras principais dos surdos, né? A comunicabilidade, né? E também a cultura, porque também a cultura é diferente, é visual, né? A cultura do surdo é uma cultura visual, então... a cena remete a teatro, para mim. Olha só, eu tinha essa ideia, né? Quando li a tese desse professor, aí fiquei encantada, né? Uma história muito interessante. E aí, cena, teatro. Tem tudo a ver. Aí pensei em todo um teatro nessa comunicação, né? Mas nem tanto. Tem um pouco, lógico, de dramatização, né? Mas os sinais são como a Libras. Eles criam sinais para, né, todo artefato que eles precisam para a comunicação. E aí a gente falando de inclusão, né? Que você fala que o processo educacional formal, ele tem dificuldade para aceitar. Sim. E aí, como se deu isso dentro do seu estudo? Você elaborou, não foi só um estudo. Sim. Você elaborou oficinas, você fala de tranças metodológicas. Eu quero que você fale sobre isso. Então, chegando lá, nós tivemos acesso a esse universo vocabular, né, do povoado. Eles são artesãos, eles são agricultores, surdos e não surdos. E aí, com acesso a esse universo vocabular, nós achamos interessante utilizarmos no trabalho o vocabulário local, né? Então, é esse vocabulário que a gente utiliza tanto na produção das informações como na análise delas. E para ter a certeza dessa, vamos dizer assim, como nós entrevistamos os surdos e entendemos que eles apresentavam muita dificuldade, tinham muitas reclamações desse não acesso à aprendizagem, do uso prioritário da língua portuguesa e da negação da Libras, praticamente, porque as professoras não sabiam realmente, a maioria vem de fora, né? A professora local, sim, sabia. Cena é quando eles relatam o melhor tempo de aprendizagem deles, é quando a língua cena era a língua dominante na escola, pouco tempo, né? E aí a gente utilizou esse universo vocabular dos surdos, da comunidade, na verdade, e quando a gente fala as tranças metodológicas, porque eles fazem a trança para o artesanato, eles trabalham com a palha coco babaçu, né?
Então eles fazem a trança, a partir da trança é que eles produzem todos esses objetos, né? E a gente utiliza esse vocabulário. Então, as tranças metodológicas são como esse vai e vem, né, nessa produção das informações, seja da questão da língua, da cultura. A gente tentou ver assim toda a participação social deles, né, o trabalho mesmo, como é que é essa relação, né, de trabalho, como é a expectativa dele. Né? E a gente compreendeu que alguns surdos nem queriam ser só agricultores ou só artesãos, eles queriam outras coisas também, mas que fica difícil pelo não acesso, né? A questão da língua dominante. E aí eles vêm cursar a universidade ou no local? Olha só, a surda mais jovem de lá tem 18 anos agora, recente, né? E é aliás, uma das únicas que terminou o fundamental, ensino fundamental, e ela não está cursando o ensino médio, porque consideram, e aí ela própria parece que se sente também sem possibilidade de fazer, sem condições de cursar ensino médio, que acha que não acompanha. Os professores acham, ela também parece que acha um pouquinho, enfim. Ela continua na mesma turma dos surdos, à noite tem uma turma só de surdos à noite, resolveram criar essa turma por conta exatamente desse percurso sem muita, vamos dizer assim, evolução em relação à aprendizagem, né? E eles têm essa turma à noite, só de surdos, que aí vem hoje um professor de Libras, que aí está aprendendo a cena, na verdade, que ele não é da comunidade. Enfim, você deve imaginar, né? Uma sala onde você usa a cena, a principal língua, alguns surdos sabem a Libras, aí o professor vem com o português e a Libras, e aí não tem a cena. Então a reclamação deles é histórica. Desde quando eles começaram a ir para a escola, eles já reclamam. Então a surda mais velha que está na escola hoje, ela tem uns 54 anos mais ou menos, e ela relata a dificuldade que tem. Aí você vai ver surdo dizendo, olha, eu sou inteligente, eu consigo aprender, mas não dá sem a cena. Várzea Queimada é um tesouro, né? É um brilhante bruto e é uma imersão em Várzea Queimada como se estivesse em Xangri-Lá. Xangri-Lá é o amor personificado em cidade. É um lugar que eu vivencio, quando eu chego lá, eu vivencio o amor de todas as formas, nas relações, em tudo. Nos bons dias, nos encontros, no trabalho. É único, é único. Foi através de um diagnóstico do próprio Sebrae, Piauí. Essa comunidade ela foi identificada especialmente pelo seu potencial no artesanato, mas que não estava sendo realizado, mas que existia um potencial que foi identificado, e foi assim que o Marcelo chegou aqui. Ele entrou em contato com essa comunidade, ele constituiu uma equipe de designers, de comunicadores, e aqui, no processo de cocriação com a comunidade, eles foram olhando para as referências que eles viam na natureza, nas pessoas, nas falas, em tudo que eles estavam vivenciando aqui, e começaram a desenhar. A gente convida uma equipe para viver com a gente nessa comunidade, nessa investigação da cultura, e aí a gente vai criando, vai desenvolvendo o projeto.